Mas eu queria ter outra vida para ser de novo professora. Gosto muito do que eu faço, nossa, muito. O primeiro movimento não foi de escolha, foi da ausência de. Não havia outra saída, e aí a docência, que a princípio, historicamente me pareceu um lugar de reprodução, quando eu caí nela, de fato, eu vi a potência dela de transformação. O que mais me provoca, do meu ponto de vista, a ser professor, né, de surdos, de ouvintes, indiferentemente, é o fato de ter uma mãe analfabeta que muito valoriza o estudo. Os encontros com os professores que me marcaram no sentido de mostrar a docência como um lugar de afeto, como um lugar de partilha, como um lugar de descoberta, de conversa, de fazer coisas juntos. A minha escolha pela profissão professor é, na verdade, a oportunidade da construção coletiva do espaço do conhecimento com o sujeito, né? Esse sujeito que é questionador, que vai fazer você chorar muitas vezes e se questionar por que você está nessa profissão, mas que vai ao mesmo tempo, né, pensar num projeto de emancipação de sociedade através da construção do conhecimento. Meus pais não têm muita instrução e eles não sabiam eles sabiam que não poderiam me manter muito tempo estudando sem trabalhar. E aí a minha mãe falou, faz normal, porque com o normal você já tem como trabalhar e pagar a sua faculdade e se manter. Aí fui fazer e quando eu entrei, eu fiquei muito decepcionada, porque as professoras diziam que quem estava lá não ia dar conta de fazer faculdade, e fez com que eu quisesse desistir do curso, porque na verdade meio que jogaram tudo abaixo, né? E hoje em dia eu faço mestrado na Faculdade de Formação de Professores da UERJ e para minha dissertação eu fui escrever todo esse meu percurso. E ao escrever o meu percurso eu fui descobrindo muitas coisas sobre mim. Futuro da profissão, do ser docente, como esse exercício de ser com o outro, né? O exercício de solidariedade, de ajuda, de partilha, de construção coletiva, né? Porque a aposta na individualidade, na competição, nos trouxe em um lugar que talvez não seja tão interessante de habitar. Então a minha expectativa para a educação, embora seja um pouco otimista, é essa, de que talvez por via da conversação a gente possa inventar e descobrir outros modos de estar junto. A gente conversa aqui que se você trabalhar sozinho, você adoece, né? O mais importante é você trabalhar em comunidade, em coletividade. Então a gente tem as quartas-feiras de planejamento, onde a gente senta, traça os planos em conjunto. A gente muitas vezes trabalha para além da escola, a gente tem grupos de zap, né? E é muito comum, às vezes sábado e domingo uma tem uma ideia, pipoca para outra, e a gente tá, às vezes sábado está trabalhando, mas não está ninguém obrigando a gente. É porque é legal, é porque a gente gosta, a gente sabe que sozinho a gente não ia conseguir. É um grupo de professoras muito bacana, meu. Como as escolas públicas, na verdade, a gente tem uma diversidade muito grande. Sim. A gente vai formando as redes. Então, assim, a gente vai se juntando a pessoas que falam o mesmo, as coisas que a gente acredita, né? Então, eu lembro que tinha a parte de baixo e a parte de cima, né? E a parte de baixo, eu me encontrei com pessoas maravilhosas. Tanto que eu juntei as crianças e subi o Morro da Serrinha para assistir os jongos. Crianças de 5 anos. Essas professoras que a gente fez parceria gostavam e conheciam e tinham contato, e a gente colocava as crianças no ônibus e ia para o zoológico, a gente fazia apresentação. Se você fizer uma pergunta, quem daqui da sala se reconhece negro, né? Vamos dizer que eu olhe e reconheça, por exemplo, 8 alunos negros. Só um levanta a mão, né? Por quê? Porque não há esse reconhecimento da imagem desde pequeno. Essa construção, por exemplo, da identidade racial dentro de um espaço de deficiência visual é muito mais complexo, é muito mais subjetivo, né? Você tem que trazer elementos que você
determine uma construção onde esse sujeito, ao longo do processo de identificação, né, dessa cultura africana e negra brasileira, ele vá se identificando enquanto negro, né, até o reconhecimento pleno. Aqui no CAP, uma coisa engraçada que foi, que as licenciandas relatam, e eu nem lembrava mais, foi um dia que a gente estava tendo aula e tinha um menininho que era bem pequenininho, ele gostava muito de ficar embaixo da mesa. E aí eu decidi que a gente ia ter uma aula embaixo da mesa, gente, e foi o máximo aquela aula embaixo da mesa, porque todo mundo foi para baixo da mesa, e o que eu achei mais interessante é que depois a gente foi conversar, e eles decidiram que eles não queriam aula embaixo da mesa, porque eles falaram que era difícil para olhar, que era difícil para escrever, eles foram colocando uma série de coisas que eles não pediram mais. Eu fui para um congresso apresentar um pouco da prática aqui, né, que a gente realiza, e nesse congresso ninguém havia me avisado, havia na plateia um surdo cego, e para mim fazer uma fala, participar de uma discussão com uma pessoa surdo-cega foi muito significativo, porque para mim era uma realidade radical assim com a qual eu nunca tinha tido contato, com a qual eu não sabia como lidar, né? Então fazer uma fala sobre ensinar leitura e escrita para surdo na presença de um surdo-cego foi um desafio muito grande. E para mim o mais significativo foi depois da palestra e do curso, ele pedir para conversar comigo e pedir para me ver, né? E aí para mim um surdo cego pedir para me ver, autorização para me ver, foi um pouco algo que me tirou do meu lugar de conforto, né? E ao passo que ele me via me tocando no rosto, me emocionei bastante com aquilo, né? E aí a gente depois teve uma conversa e ele foi dizendo da necessidade, da importância. Eu acho que essa experiência também me ajuda um pouco a pensar isso da educação como lugar de encontro e de conversação. Não é só essa coisa romântica de que se você acredita no aluno como alguém que pode, tá tudo certo e resolvido. Não, isso não abre mão, não tira o conflito como constitutivo da sala de aula, não tira os desafios, mas coloca a importância da gente olhar o outro sem aquele olhar que mancha. Não é porque o outro é surdo, não é porque o outro é cego, não é porque é surdo-cego que ele não pode aprender. A gente não precisa se perguntar sobre o que não pode o corpo, e sim sobre o que ele pode, que é da ordem do mistério, da ordem da contingência, da ordem da descoberta. Tem um menino que chegou agora de uma escola de São Gonçalo, terceiro ano. O menino chegou conhecendo algumas letras, algumas consoantes e algumas vogais. Completamente afastado da escrita, achando a escrita e a escola um lugar horrendo, apavorante. E ele pegou a folha e tentou escrever um cartaz. Ele tentou usar as letras. Nesse momento, uma semana depois, ele já entendeu que escrever é bacana, que escrever é legal, que com a escrita eu brinco, eu me divirto, eu me comunico com o mundo. E isso me emociona. Eu saí da sala e falei, caramba, o Daniel já entendeu que escrever é legal pra caramba. E isso é bacana. De manhã eu li 2 poemas para eles e eu vendo assim os olhinhos deles brilhando com o poema. Eu falei, caramba, o poema tocou. Gente, isso é bacana demais. A gente recebe agora, por conta da crise, alguns alunos que vêm da escola particular e eles não sentem assim diferença, né? Muitas vezes ao contrário, eles dizem assim, nossa, eu nunca aprendi desse jeito, como a escola pública é legal. Eu tenho uma menina do 5º ano que veio para cá e ela está deslumbrada porque talvez pela primeira vez conhecer seja prazeroso, seja legal, seja envolvente, né? E a gente fica muito feliz. Quando a gente recebe um elogio, a gente fica toda feliz, porque a gente vai fazendo meio na intuição, meio tateando, porque a gente não tem muito apoio, né? E quando a gente vê que isso de alguma forma tá certo, tá dando resultado, cara, a gente fica muito feliz, muito, muito feliz. Olha, é muito difícil falar sobre futuro no contexto que a gente está. É um contexto político de terra arrasada, de cortes na educação, desvalorização do professor, da tentativa de acabar com a construção do pensamento crítico na sala de aula. Então é muito difícil assim a gente pensar em futuro hoje, né? Eu penso que as novas gerações, elas têm suscitado debates fundamentais dentro da sala de aula que até então a gente não via, né?
permeando as questões da orientação sexual, né, de raça e racismo, da participação política, da ativação de grêmios e que tem noção da construção de políticas públicas para a melhoria da qualidade do ensino público. Que a gente possa entender essa profissão, né, o fazer docente, não apenas como um saber técnico de ensinar um conteúdo ao outro, de passar uma informação, senão como um exercício mesmo de conversação, de estar junto, de pensar junto, de mobilizar o pensamento e de transformar quem nós somos na relação de diferença com o outro. Eu acredito que a gente vai escapar disso tudo e que o cotidiano ele é incontrolável e que apesar dessa onda acinzentada que a gente está vivendo no país, esse retrocesso em todos os aspectos, a gente vai conseguir resistir. Obviamente, a gente já está sofrendo na carne tudo isso, né? A escola já está sofrendo tudo isso. As crianças do futuro eu não sei, vamos garantir o presente, né? Vamos alargar o presente, vamos fazer esse presente um momento bacana, um momento lúdico, um momento de aprendizagem. E o futuro vai ser a construção do que a gente fizer nesse presente.